Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Isso aqui é a continuação da nossa série de lógica de primeira ordem. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a semântica da lógica de primeira ordem. Então, nos últimos vídeos nós falamos sobre a sintaxe, né? Nós vimos como funcionam as regras sintáticas da lógica de primeira ordem, que são bem parecidas com a de primeira, né? Na verdade, a única coisa que muda é que agora a gente vai ter regras para quantificação, né? Quantificação universal e existencial. A gente tem novas regras, muda um pouco o conceito de fórmula simples, né? Na fórmula simples aqui agora a gente está tratando ela como sendo um predicado zero-ário, né? Um predicado que não tem lugares vazios aqui, beleza? E é isso daí. Então agora a gente precisa de uma semântica, né? A gente precisa de alguma maneira para conseguir interpretar essas fórmulas, né? Por exemplo, PAB, como que a gente sabe que essa fórmula aqui é verdadeira ou falsa? A gente tem aqui constantes individuais, né? Tem coisas aqui que não tinham antes. Ou então, por exemplo, essa daqui, existe um x tal que px. Como que isso aqui é verdadeiro ou falso? Como que as coisas têm que estar para isso ser verdadeiro ou falso? É o que a gente vai ver hoje, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui tudo no mesmo vídeo. Se não der, eu divido em dois, tá? Mas então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está falando de semântica de primeira ordem é falar sobre o universo de discurso. Beleza? O universo de discurso é o conjunto das coisas sobre as quais nós podemos falar na nossa teoria de primeira ordem. Tá? Não existe aqui uma restrição, na verdade a única restrição que existe é que ele não seja o conjunto vazio. Tá? Ele tem que ser um conjunto com pelo menos um membro. Beleza? Não pode ser o conjunto vazio porque isso aqui é uma exigência da lógica clássica. Tá? Se a gente ignorar essa exigência aqui, a gente não está mais falando de lógica clássica, a gente está falando agora de lógica livre. Tá? Que é um tipo de lógica, é uma lógica desviante, tá? Porque ela rejeita essa restrição aqui e ela consegue lidar com domínios vazios, tá? Mas depois eu devo fazer algum vídeo sobre isso, não sei. Mas então o universo de discurso ele tem que ser um conjunto não vazio, beleza? Exemplos aqui. O conjunto de todos os estados do Rio de Janeiro, tá? Claro que aqui não está completo, está faltando, eu coloquei essas reticências aqui. Isso aqui na verdade está errado, tá? Porque com essas reticências aqui a gente não consegue descobrir quais são os outros, né? Se fosse uma contagem, tipo 1, 2, 3, alguma coisa com padrão, daria para identificar. Isso aqui não dá, mas eu só botei isso daí para não ter que escrever tudo, tá? Mas isso aqui seria um exemplo de universo de discurso, tá? O conjunto de todos os estados do Brasil, tá? Poderia ser também o conjunto dos números naturais, beleza? E aqui, se você ver, o conjunto dos números naturais eu defini ele de maneira intensiva, tá? E não extensiva. O de cima ele foi definido de maneira extensiva, né? Eu apontei individualmente qual que é cada constituinte do conjunto, tá? O de baixo não, o de baixo nem tem como fazer isso porque é um conjunto infinito. Então a gente já vê de cara aqui que o universo de discurso ele pode ser finito ou ele pode ser infinito, beleza? Então vamos tomar esse último exemplo aqui, né? Sobre o conjunto dos números naturais. Vamos supor que esse é o nosso universo de discurso. Isso quer dizer que quando a gente utilizar uma fórmula com um quantificador universal, como esse daqui, para todo x, se a gente disser, por exemplo, que px significa x é par, beleza? O predicado ser par. Quando a gente diz então que para todo x, px, dentro desse universo de discurso aqui, a gente está dizendo então que todos os números naturais, ou melhor, né, todos os indivíduos que estão dentro desse universo de discurso, e agora entrando aqui a gente vê que são os números naturais, todos esses números naturais têm a propriedade de ser par, beleza? A gente sabe pela matemática que isso daqui é falso porque o número 1 é um número que faz parte disso aqui, ele faz parte dos números naturais, mas ele não é par, tá? Então a gente sabe que essa fórmula aqui é falsa. Beleza? Mas a gente sabe isso daqui com um conhecimento externo. A gente não determinou isso pela lógica. Aqui, tá? A gente sabe que o 1 não é par e por isso que a gente sabe que ela é falsa. Tá? Mas eu vou falar mais pra frente como que a gente determina logicamente isso daqui. Tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que sempre que a gente fala sobre... sempre que a gente usa um quantificador, seja ele o universal ou o existencial, né? Poderia ser isso daqui também, né? Existe um x que é par e aí essa aqui seria verdadeira. Sempre que a gente usa uma quantificação, a gente está quantificando sobre os indivíduos do nosso universo de discurso, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que a gente está dizendo que para todo x, o x é par, ou o x é ímpar, ou o x é zero, tá? Isso aqui é o predicado de ser zero. Isso aqui é uma fórmula verdadeira, tá? Para os números naturais. Ou o número é par, ou ele é ímpar, ou ele é zero. Beleza?
Só que aqui, como eu falei, a gente está se referindo a esse universo de discurso aqui. A gente não pode dizer que essa fórmula aqui é falsa e dar a seguinte justificativa. Ela é uma fórmula universal, então ela fala sobre tudo que existe. E a minha caneta, que está na minha mão agora, existe, mas ela não é nem par, nem ímpar e nem zero. Então isso aqui não se aplica a ela, então essa fórmula é falsa. É claro que a gente não pode fazer isso, porque a minha caneta não é um indivíduo desse universo de discurso. Tá? Então essa ideia de universo de discurso é muito importante. Sempre que você ver uma fórmula universal como essa daqui, você precisa saber qual que é o universo de discurso que está sendo trabalhado. Beleza? Geralmente, quando não se delimita qual é o universo de discurso, é porque você está falando do conjunto universo. Tá? Isso daí é um pouco controverso, tem paradoxos que surgem disso daí. Talvez eu faça um vídeo sobre esse problema. Mas ele é assumido meio que de maneira ingênua, tá? O conjunto universo. Se você pensar no conjunto universo, o conjunto de tudo que existe, né? Que seria tipo isso daqui, né? E essa identidade aqui se aplicando a qualquer coisa, né? Indivíduos, conjuntos, propriedades, proposições, sentenças, aplicando a qualquer coisa, esse conjunto aqui é paradoxal, tá? Você vai ter problemas com ele aí. Mas a gente admite ele assim como a gente admite, por exemplo, a teoria da verdade como correspondência, que também é paradoxal. Mas a gente admite isso aqui de maneira ingênua porque dá pra entender isso daqui desse jeito, tá? Mas por isso que eu estou dizendo, sempre tem que delimitar qual que é o universo de discurso, tá? Então essa daqui é a primeira ideia, né? Você dizer qual que é o universo de discurso. E depois disso a gente precisa então agora justamente daquilo que vai dizer como é a nossa semântica. E o que diz a nossa semântica é a função interpretação, beleza? E essa função interpretação, ela vai dizer como que a gente vai interpretar os símbolos que são não lógicos. Tá? Então a gente tem aqui símbolos lógicos e símbolos não lógicos, beleza? Símbolos lógicos são quais? São os nossos operadores, né? Aqueles que a gente já está acostumado: conjunção, disjunção, implicação, bimplicação, negação, são os 5 operadores. São os quantificadores, tá? Universal, existencial, e são as variáveis, tá? X, Y, etc. Beleza? Esses aqui são os símbolos lógicos. E os símbolos não lógicos são, por exemplo, aqui os predicados, né? P, Q, R, S. Aqui você tem predicados de qualquer ordem e as constantes individuais, tá? A, B, C, que denotam indivíduos, tá? Esses aqui são os símbolos não lógicos. Então a nossa interpretação ela vai lidar apenas com os símbolos não lógicos, tá? Os símbolos lógicos eles não são interpretados, ele tem uma interpretação fixa. No caso aqui dos operadores é a interpretação definida pela tabela verdade de cada um deles, tá? No caso dos quantificadores e das variáveis, é uma interpretação fixa também que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Ela também é dada pela função interpretação, mas na verdade não é a interpretação desse símbolo aqui, mas sim de uma sentença que o contém, como essa daqui, por exemplo, tá? Mas com isso daqui a gente consegue entender o que significa isso, tá? Mas então, a função interpretação ela vai lidar com isso. E quando a gente junta essas duas coisas aqui, o universo de discurso com uma interpretação, a gente acaba com uma estrutura. Então, uma estrutura é um conceito formal, tá? E ele é definido da seguinte maneira. Então, uma estrutura M é um par ordenado composto por U e I, tá? Em que U tem um índice aqui, né? M. Esse Mzinho aqui nesses dois é porque é referente a essa estrutura M, tá? Mas na maioria das vezes eu vou omitir, vou apenas dizer U e I, tá? Vou usar esse par ordenado assim, tá? Mas aqui nesse par ordenado, U é o universo de discurso dessa estrutura, portanto é um conjunto não vazio, tá? E I é uma função interpretação dessa estrutura também, beleza? Então quando a gente manipula esses itens aqui, né? O conjunto universo e a função interpretação, quando a gente manipula eles, né, os indivíduos que fazem parte desse conjunto universo e a maneira com que a função interpretação vai interpretar esses indivíduos, a gente consegue gerar várias estruturas, tá, infinitas. Então a gente pode aqui gerar uma estrutura, por exemplo, que lida com, sei lá, os alunos de uma determinada escola, tá? No universo de discurso, os itens desse universo de discurso são os alunos dessa escola, porque a gente quer lidar só com eles nesse exemplo, tá? E a função interpretação, bom, aí eu já vou ter que explicar, né? A função interpretação, como eu falei, ela atua sobre os itens não lógicos da nossa linguagem, tá? Então, quando a gente tiver aqui, por exemplo, uma constante individual, como por exemplo A, B e C, cada uma dessas constantes vai ser atribuída a um elemento desse universo de discurso. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, a letra A, a nossa função interpretação vai interpretar isso daqui
como sendo um elemento do nosso universo de discurso. Então aqui no caso, se o nosso universo é o conjunto dos alunos de uma determinada escola, a letra A vai ser interpretada como sendo um desses alunos, tá? Por exemplo, João, beleza? E aqui repara que é o João, tá? Não é o nome João, não é essa palavra aqui, João. É o indivíduo João, a pessoa mesmo, tá? E A aqui passa a ser o nome desse indivíduo João no nosso sistema, tá? Um dos nomes, porque a gente poderia ter, por exemplo, que essa mesma função atribui a B o mesmo indivíduo, João, tá? E aqui não tem problema nenhum, porque isso aqui é como se fossem nomes diferentes para o mesmo indivíduo, tá? Como se um fosse o nome e o outro fosse o apelido, ou sei lá, alguma coisa assim, né? A gente tem aí nomes diferentes para o mesmo indivíduo, não tem problema com isso daí. O problema é você atribuir o mesmo indivíduo, é você atribuir dois indivíduos ao mesmo nome, tá? Aí você vai ter problema. Isso não pode acontecer, até porque isso daqui é uma função, né? E funções sempre atribuem apenas um valor, tá? A função avaliada naquele parâmetro. Beleza? Então, quando a gente tiver aqui constantes individuais, a nossa função interpretação, ela vai atribuir indivíduos do nosso universo de discurso, tá? Então, em vez de João aqui, para deixar isso aqui mais genérico, eu vou colocar um X aqui, sendo que X é um elemento do nosso universo de discurso, tá? Como eu falei, eu só vou deixar o U aqui, e A aqui é uma constante individual, tá? Agora, quando a gente tem aqui constantes de predicado, aí as coisas vão mudar um pouquinho, porque agora a gente vai ter, por exemplo, uma fórmula como essa daqui, PA, né? Como que a nossa função de interpretação vai lidar com uma fórmula dessa daqui? Como que ela vai interpretar isso? A função de interpretação, ela vai atribuir a fórmulas como essa daqui subconjuntos do nosso conjunto universo. Mas por quê? Né? Na verdade, um subconjunto, tá? Um subconjunto para cada fórmula desse tipo aqui. Mas por que isso acontece? O que significa isso? Bem, imagina que P, aqui nesse caso, significa o predicado é menino, tá? É um homem, é alguém de sexo masculino. Quando a gente diz então que PA e o A aqui é uma constante individual, né, que como eu mostrei aqui em cima, ela denota um indivíduo do nosso universo de discurso, tá? Vamos supor que é João aqui de novo. Se você diz que João é menino, isso aqui quer dizer que João faz parte do conjunto dos meninos, certo? Só que isso aqui é uma fórmula, né? Na verdade aqui, como eu estou analisando constante de predicado, eu vou ter que tirar esse A aqui e interpretar apenas o predicado em si, beleza? Sozinho. E agora sim, esse predicado aqui, como que ele vai ser interpretado pela nossa linguagem? Agora sim, como eu falei, ele vai ser atribuído a um conjunto. E nesse caso aqui, qual é esse conjunto? É o conjunto dos meninos, beleza? Então quando a gente interpreta isso daqui, a gente vai ter só o conjunto dos meninos, tá? João, Marcos, Felipe, Pablo, Vittar, enfim, apenas meninos aqui nesse conjunto, tá? Isso porque é uma constante de predicado unário, beleza? É importante isso daqui. Eu vou deixar um aqui do lado para determinar a aridade desse predicado aqui, tá? Mas agora, se a gente tivesse um predicado que é binário, tá? Um predicado que precisa de dois indivíduos, como se fosse uma relação, por exemplo, x é maior do que y, né? Nesse caso aqui. Então vamos supor que M aqui é esse predicado, x é maior do que y. Como que a nossa função interpretação interpretaria esse predicado M? Bem, agora, em vez de um conjunto, em vez de um subconjunto do nosso universo de discurso, a gente vai ter agora um conjunto de pares ordenados. Eu não lembro se eu falei sobre isso antes, mas na verdade eu não falei, não, eu vou falar agora. As constantes as constantes de predicado, como M aqui, que denotam relações binárias, elas vão denotar um conjunto de pares ordenados. E quais são esses pares ordenados? São os pares ordenados que satisfazem essa relação. Então vamos supor aqui que João é maior do que Marcos, tá? Eu estou dizendo isso agora, é um fato que João é maior do que Marcos. Então, se isso é verdade, essa relação aqui é maior que, ela vai ser interpretada, como eu falei, como o conjunto dos pares ordenados, e esses pares ordenados são aqueles que, quando você substitui o x e o y aqui por esses indivíduos dos pares ordenados, isso retorna uma proposição que é verdadeira. Então, para exemplificar isso daqui, eu disse que João é maior do que Marcos. Então, quando a gente interpretar esse predicado é maior que, um dos elementos desse conjunto aqui vai ser o par ordenado formado por João e Marcos, beleza? Lembrando que pares ordenados, a ordem importa, tá? João e Marcos é diferente de Marcos e João. Por quê?
Porque se aqui a gente tivesse Marcos e João, quando a gente fosse substituir aqui, no lugar do x e o y, a gente estaria dizendo que Marcos é maior do que João, e não que João é maior do que Marcos, beleza? Então nesse caso aqui faz diferença, tá? Mas então aqui, como eu disse, a nossa função de interpretação ela vai atribuir um conjunto de pares ordenados a essa constante de predicado binário aqui, tá? Então, sei lá, se Marcos for maior do que Felipe, a gente vai ter aqui Marcos e depois Felipe, tá? Isso aqui significa então que Marcos é maior do que Felipe e assim por diante, tá? Até todos os indivíduos que são uns maiores que os outros estão contidos aqui nesse conjunto, beleza? Se for um predicado ternário, um predicado que você precisa de 3 lugares para serem preenchidos, como por exemplo Q, X, Y, Z. Sei lá, X está entre Y e Z, né? Vamos supor que esse predicado aqui significa isso. Como que a gente vai interpretar esse predicado Q? Bem, da mesma maneira que o de cima. O de cima ele era um predicado binário e ele foi interpretado como sendo um conjunto de pares ordenados. Como esse daqui é um predicado ternário, ele vai ser interpretado como um conjunto de tríos ordenados, né? Então aqui, se X está entre Y e Z, né? E no caso aqui a gente está falando do universo de discurso dos indivíduos da nossa escola, então a gente está dizendo, por exemplo, que que Marcos está entre João e Felipe, né? Por exemplo, aqui nesse caso, Marcos está entre João e Felipe, tá? Eu estou dizendo está entre, não aqui nesse conjunto, tá? Aqui foi só uma coincidência que ele está, mas estou dizendo fisicamente, tá? Ele está localizado espacialmente entre João e Felipe. Então, como que a gente diria isso daqui? A gente diria primeiro que, como aqui o nosso predicado diz que X está entre Y e Z, se Marcos está entre João e Felipe, então esse trio ordenado aqui vai ser Marcos, João e Felipe, beleza? E aqui a gente põe uma vírgula e aí vai ter um outro trio ordenado aqui, tá? De outro indivíduo que está entre outros dois e assim por diante, beleza? E isso aqui determina esse conjunto. E agora você já entendeu, né? Se nós tivermos aqui um predicado quaternário, então em vez de aqui na verdade, né, a nossa função interpretação aqui vai atribuir a ele, em vez de um conjunto de trios ordenados, vai ser um conjunto de quádruplas ordenadas, né? Então a gente vai ter aqui um indivíduo A, B, C e o outro D, depois uma outra quádrupla ordenada, né? E assim por diante, beleza? Então essa daqui é a parte nova, né? O que a gente não tinha antes. Se a gente tiver aqui um predicado, né? Talvez eu devesse ter colocado isso em primeiro lugar. Mas se nós tivermos aqui um predicado que é zero-ário, que é na verdade uma letra sentencial, então essa função de interpretação aqui, ela vai atribuir para ele o verdadeiro ou o falso. Tá? Isso daqui a gente já estava vendo antes. Quando a gente tem uma letra sentencial, a função de interpretação atribui a essa letra o verdadeiro ou o falso. Beleza? Então o que a gente pode ver aqui é que quando a gente tem um predicado unário, esse predicado ele vai denotar uma propriedade, tá? Então, por exemplo, a propriedade de ser menino, quando a gente analisa ela logicamente, a gente vai esquecer a gente vai esquecer o sentido disso, o que significa ser menino. A gente não vai lidar com isso de maneira intencional, a gente vai lidar isso de maneira extensional, determinando a extensão do conjunto. Por isso que quando a gente interpreta um predicado, a interpretação dele vai ser um conjunto, tá? Não vai ser uma frase dizendo as pessoas do universo de discurso que têm cromossomo XY, por exemplo. Não vai ser isso daqui, a gente vai dizer quem são os indivíduos pontualmente, tá? No caso aqui de um predicado binário, a gente vai dizer o conjunto dos pares ordenados, tais pares ordenados, né? Tais que o primeiro indivíduo mantém essa relação com o segundo, beleza? Então aqui nesse caso, João mantém a relação de ser maior que com Marcos, tá? Por isso que João é maior do que Marcos, tá? E no caso de predicados ternários é a mesma coisa. No caso de predicados zeroários é o que a gente já tinha antes, tá? Vai ser atribuído um valor verdade a eles, beleza? E isso daqui é com constantes de predicado. Aqui em cima, como a gente já viu, constantes individuais são atribuídas a indivíduos do nosso universo de discurso. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Veja isso daqui, constantes individuais elas são atribuídas a um x, tal que x pertence ao universo de discurso. Isso quer dizer que na nossa linguagem a gente não pode ter uma constante de predicado como, por exemplo, j, que não denota nenhum indivíduo. Tá? Se você tem aqui, por exemplo, PJ, essa fórmula aqui na sua linguagem, se ela for uma fórmula bem formada, então esse J aqui, ele tem que denotar algum indivíduo do seu universo de discurso. Se o J não denota um indivíduo, ou seja, se quando você interpreta
o J, nada acontece, ele não tem nenhuma atribuição, então PJ não é uma fórmula bem formada, beleza? Porque nesse caso o J, perdão, ele não faria parte da sua linguagem, tá? Como eu falei aqui, a função de interpretação ela vai interpretar todos os elementos não lógicos da linguagem. Então, se você tem um que ele não é interpretado, esse elemento não faz parte da sua linguagem, tá? Se ele não faz parte da sua linguagem, você não pode formar uma fórmula com ele, beleza? Então, isso daí é uma coisa muito importante, é isso que diferencia a lógica clássica da lógica livre, tá? Sobre a qual eu vou falar depois, sei lá, nem sei, acho que nessa série aqui eu nem devo falar sobre ela, mas só estou dizendo isso porque é isso que diferencia a lógica clássica dela, beleza? Então, a gente vai considerar isso daqui que eu falei aqui em cima, né? Só que sem usar exemplos, tá? Eu vou definir isso aqui de maneira mais formal aqui embaixo. Essa definição aqui que eu dei continua a mesma, tá? Estrutura é um par ordenado formado pelo conjunto, que é o universo de discurso, que é um conjunto não vazio, e I é a função interpretação, tá? Só que agora aqui eu vou colocar algumas coisinhas a mais. Então, a cada constante, a toda constante individual C da nossa linguagem, no caso aqui da nossa linguagem de primeira ordem, a função interpretação I associa exatamente um indivíduo do universo de discurso, tá? A gente representa isso daqui desse jeito, tá? Então a gente tem aqui o C, que é uma constante individual. Quando a gente interpreta essa constante, o valor disso daqui vai ser um indivíduo, tá? Por exemplo, o Vitor, se for aqui o conjunto dos alunos da escola, supondo que tem um aluno lá chamado Vitor, tá? Então aqui C é uma constante que denota esse indivíduo por essa função interpretação. E como o Vitor faz parte do nosso universo de discurso, a gente pode dizer então que isso daqui, né, que a interpretação dessa constante faz parte do nosso universo, tá? É isso que está sendo dito aqui. Temos aqui então que é todo predicado zeroário, no caso aqui seria uma letra sentencial, né, como S, por exemplo, da linguagem. A função interpretação I vai associar a esse predicado um valor verdade, tá? Isso quer dizer então que se a gente tiver aqui um predicado P, uma letra sentencial P que é verdadeira, tá? Eu estou dizendo que ela é verdadeira. Quando a gente interpreta essa letra sentencial, a gente já sabe o que vai dar. Isso aqui vai dar verdadeiro ou falso, tá? Vamos supor que seja verdadeiro. Se ela é verdadeira, então a interpretação de P é um elemento do conjunto dos valores de verdade, tá? É isso que está sendo dito aqui, beleza? Então, a todo predicado zeroário da linguagem, a função interpretação vai atribuir um valor de verdade. Isso daqui é igual ao que a gente já tinha visto antes, tá? Não tem novidade nessa parte aqui, beleza? No caso dos predicados unários, nós temos aqui que a cada um deles a função interpretação vai associar um subconjunto do nosso conjunto universo, tá? Isso aqui é representado desse jeito. Então, se a gente diz que P aqui significa o predicado, PX, né, significa o predicado X é mortal, por exemplo, então isso quer dizer que esse predicado P aqui, ele denota o conjunto das coisas que o satisfazem, ou seja, das coisas que são mortais, tá? Então aqui a gente pode ter, sei lá, humanos, cães e assim por diante, tá? Então esse daqui é o predicado e ele vai denotar um conjunto de indivíduos, beleza? Esses indivíduos aqui, eles fazem parte do nosso universo de discurso, né? Claro, porque se a gente está dizendo, por exemplo, que PA, né, e o A aqui ele denota o indivíduo, por exemplo, gatos, então quando a gente diz PA, a gente está dizendo que gatos são mortais, beleza? A gente não pode falar sobre uma coisa que não está no nosso universo de discurso, tá? Então quando a gente tiver um predicado P, se ele for unário, tá? Se ele for um predicado que denota uma propriedade, ele vai ser interpretado como sendo um subconjunto do nosso conjunto universo, beleza? Esse conjunto aqui, ele é um subconjunto do nosso conjunto universo, tá? Na verdade, eu estou falando conjunto universo, mas na verdade eu quero dizer universo de discurso, beleza? Conjunto universo é outra coisa. Do nosso universo de discurso, tá? Isso daqui é predicados unários. Por fim, aqui nós temos que a todo predicado enário, né? Enário P da linguagem, sendo esse N aqui maior do que 1, né? Porque aqui a gente já falou como que é a interpretação dos predicados unários. Então, a todo predicado com N maior do que 1, a função I vai associar a ele um subconjunto desse conjunto aqui, ó. Isso aqui é importante, ó, porque aqui a gente vai ter uma operação nesse conjunto aqui que é o universo de discurso. Isso aqui eu não expliquei porque eu não falei sobre teoria dos conjuntos, mas eu acho que dá para entender da seguinte maneira. Vamos supor aqui que a gente está falando de um predicado binário, tá? P, X, Y. Como que a gente vai interpretar esse predicado que é binário, tá? Eu já estou dizendo aqui que ele é binário. Isso aqui vai atribuir a função de interpretação vai atribuir a esse predicado um subconjunto de U
elevado a n. No caso aqui, o n é 2, porque é um predicado binário, tá? Então isso aqui é u ao quadrado. Quando a gente tem um conjunto e eleva ele ao quadrado, a gente está fazendo aqui o produto cartesiano desse conjunto com ele mesmo, tá? Isso aqui é u vezes u, tá? Se você não sabe o que é produto cartesiano, dá uma pesquisada aí. Mas isso daqui basicamente vai retornar o conjunto formado pelos elementos, formado por todos os pares ordenados que são possíveis de fazer com os elementos de U, tá? Então vamos supor aqui que o nosso universo de discurso ele é dos números 1, 2 e 3, tá? Quando a gente fala de U ao quadrado, isso aqui vai gerar um conjunto dos pares ordenados dos elementos do conjunto U. Então a gente pode ter 1, 1, a gente pode ter 1, 2, pode ter 2, 1, beleza? 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2 e etc, tá? São finitos, mas é chatinho de fazer isso daqui. Mas isso aqui vai gerar um conjunto de pares ordenados. O importante é você entender isso daqui. Se fosse U elevado a 3, seria o produto cartesiano U vezes U vezes U. O resultado disso daqui é um conjunto de trios ordenados. Então a gente teria isso daqui, por exemplo. Beleza? E assim por diante. Tá? Só isso daqui que você precisa entender. Então, como eu disse que P é um predicado binário, o resultado da gente interpretar P vai ser um subconjunto desse conjunto aqui. No caso é U elevado a U, vai ser uma coisa como essa daqui. Vai ser o conjunto dos pares ordenados. Então, se a interpretação de P é um subconjunto de um conjunto que é composto por pares ordenados, isso quer dizer que P, que é uma relação, né, Pxy, quando a gente interpreta isso, o retorno vai ser, por exemplo, isso daqui, vamos supor. Tá? Isso aqui é um subconjunto desse conjunto aqui. Beleza? Então, isso quer dizer que o 1 está na relação P com o 1, com ele mesmo, e o 1 está na relação P com o 2. Tá? Se a gente supuser que esse daqui é a interpretação desse predicado P, então essa daqui é a extensão desse predicado. Isso aqui está dizendo que se a gente substituir o x por 1 e o y por 1, isso aqui vai ser verdadeiro. Se a gente substituir o x por 1 e o y por 2, isso aqui também vai ser verdadeiro porque também faz parte desse subconjunto. Mas se a gente substituir o x por 2, por exemplo, e o y por 1, você vê aqui que não tem um par ordenado nesse conjunto, nesse subconjunto, que seja formado por 2 e 1. Não tem. Ele tem até aqui no conjunto universo, né? O universo ao quadrado, mas não é dele que a gente está falando. A gente está falando desse subconjunto. Tá? Então, a cada predicado enário, P da linguagem, o I vai associar um subconjunto do universo de discurso elevado a N, que é o número da aridade desse predicado. Beleza? Então eu vou deixar essas 4 cláusulas aqui, tá? Que dizem como que a nossa função de interpretação vai se comportar. Porém, isso daqui é apenas um comentário. Tá? Isso aqui não é de fato a função de interpretação em si. Porque a gente não está dizendo, por exemplo, como que ela interpretaria isso daqui exatamente, tá? Ou se a gente fizer, por exemplo, isso daqui, isso que eu escrevi aqui também não nos diz como que isso é interpretado. Então eu vou dar a interpretação extensional no próximo vídeo. Esse aqui já está bem grande. Então no próximo vídeo eu continuo isso daqui e apresento a definição de verdade para a lógica de primeira ordem. Beleza? Então é isso daí. Se você teve alguma dúvida, esse vídeo aqui foi meio pesado, eu acho, né? São vários conceitos novos aqui, envolve teoria dos conjuntos, pares ordenados, coisa que eu não expliquei ainda. Mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento ajudar. Beleza? Então é isso daí. Até o próximo vídeo.